Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e para você que já está bom em todas as outras matérias aí, porém precisa reforçar sistema de equação do primeiro grau, eu fiz aqui um compilado de questões de sistema de equação do primeiro grau. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo. Então vamos lá! A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram e, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Bom, pessoal, eu quero saber o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso. É o que eu quero saber. Então vamos lá. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. Então eu vou colocar aqui que a razão entre o número de mulheres, que eu vou chamar de M, e o número de homens, que eu vou chamar de H, convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. Então, pessoal, 3/5 é a razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram e, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Então, pessoal, o número de mulheres, eu chamei de M, menos as 4 mulheres que não compareceram, mais o número de homens, que eu chamei de H, menos os 10 homens que não compareceram, é igual, aqui no total, 362 candidatos que realizaram essa fase. Então é igual a 362. Aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe que eu tenho um sistema de equação com 2 variáveis. Então aqui, a minha primeira variável M, ou o número de mulheres, e a minha segunda variável H, ou o número de homens. Eu tenho condições de descobrir os valores de M e de H, o número de mulheres e o número de homens, substituindo um valor no outro. Então eu tenho como descobrir o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso através desse sistema de equação do primeiro grau. Então vamos fazer aqui. Na minha primeira equação, eu vou multiplicar aqui em x. Então 3h é igual a 5m. H é igual a 5m. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 3. Então agora, pessoal, eu isolei H, ou o número de homens. Observe aqui que eu posso substituir o valor de H na minha segunda equação. Então vamos fazer aqui. M menos 4 mais H menos 10. H é 5m sobre 3. Então aqui 5m sobre 3 menos 10 é igual a 362. Então aqui, pessoal, tem uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. E como aqui só tem o 3, então o denominador comum vai ser o 3. Agora, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, quando não tem nada embaixo, é 1. 3 dividido por 3 vezes m
3m, menos, quando não tem nada embaixo, é 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12, mais 3 dividido por 3, 1 vezes 5m, 5m, menos, quando não tem nada embaixo, é 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 10, 30, que é igual, quando não tem nada embaixo, é 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 362, eu vou fazer aqui do lado. 362 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18, deixo 8 e vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, 3 vezes 362 é 1086. Aqui eu já posso dispensar o denominador comum, o 3. Então agora eu tenho 3m menos 12 mais 5m menos 30 é igual a 1086. Então aqui, pessoal, eu vou agrupar m. Então 3m mais 5m, 8m. E aqui eu tenho menos 12 menos 30. Na subtração e na soma, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo os números. Então vai ficar negativo e 12 mais 30 é 42, que é igual a 1086. Então 8m é igual a 1086. 42 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, mais 42. Então, m é igual a 1086 mais 42, eu vou fazer aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar aqui esse número. Então, 1086 mais 42. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12, deixo 2 e vai 1. 1 mais 0 é 1. E 1. Então, 1086 mais 42 é 1128. Aqui o 8 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 8. M é igual a 1128 dividido por 8, eu vou fazer aqui do lado. Então eu vou apagar e fazer aqui em cima. Mil cento e 1128 dividido por 8. 1 não divide por 8 junto 11, dividido por 8, que é 1. 1 vezes 8, 8. 11 menos 8, 3. 3 não divide por 8, abaixo 2. 32 dividido por 8, 4. 4 vezes 8 é 32. 32 menos 32, 0. Abaixo 8. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8, 8. E 8 menos 8, 0. Então, m é igual a 1128 dividido por 8, que é 141. Então, pessoal, aqui eu obtive 141, que é o número de mulheres. Porém, está dizendo que 4 mulheres e 10 homens não compareceram. Eu quero saber, dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso. Então eu vou fazer o número de mulheres que eu obtive aqui, que é 141, menos as 4 mulheres que não compareceram. Então aqui, 141 menos 4, eu vou fazer aqui do lado. 1 menos 4 não dá, pego o emprestado do 4. Aqui fica 13. E aqui fica 11. 11 menos 4, 7. E abaixo 3, abaixo 1. Então, 141 menos 4 é 137. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi 137 mulheres. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 143. Não. Alternativa B, 137. 137 mulheres é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal,
é um exercício de sistema de equação do primeiro grau, aqui com duas variáveis. H, o número de homens, e M, o número de mulheres. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Para determinado evento, foram colocados à venda, no total, 1.500 ingressos, que foram todos comprados. Cada ingresso normal foi vendido a R$ 150, cada ingresso de meia entrada foi vendido a R$ 75 e, ainda, foram vendidos ingressos a preço promocional de R$ 100 cada, totalizando R$ 185 mil. Se o número de ingressos de meia entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, o número de ingressos normais vendidos foi... Bom, pessoal, eu quero saber o número de ingressos normais vendidos. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Para determinado evento, foram colocados à venda, no total, 1.500 ingressos, que foram todos comprados. Cada ingresso normal foi vendido a R$ 150, cada ingresso de meia entrada foi vendido a R$ 75 e, ainda, foram vendidos ingressos a preço promocional de R$ 100 cada. Então, pessoal, eu tenho os ingressos normais, os ingressos de meia entrada e os ingressos a preço promocional. Então, eu vou colocar aqui que o número de ingressos normais, que eu vou chamar de N, mais o número de ingressos de meia entrada, que eu vou chamar de M, mais o número de ingressos a preço promocional, que eu vou chamar de P, vai ser igual ao total de 1.500 ingressos, que foram todos comprados. Então, vai ser igual a 1.500. Então, vamos continuar aqui. Cada ingresso normal foi vendido a R$ 150. Cada ingresso de meia entrada foi vendido a R$ 75 e, ainda, foram vendidos ingressos a preço promocional de R$ 100 cada, totalizando R$ 185 mil. Então, pessoal, vou colocar o preço do ingresso normal, que é R$ 150, vezes o número de ingressos normais, que eu chamei de N, mais o preço do ingresso de meia entrada, que é R$ 75, vezes o número de ingressos de meia entrada, que eu chamei de M, mais o preço do ingresso promocional, que é R$ 100, vezes o número de ingressos promocionais, que eu chamei de P, está dizendo, totalizando, R$ 185 mil, ou seja, é igual a 185 mil. E aqui, pessoal, está dizendo que se o número de ingressos de meia entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, então os ingressos de meia entrada, que eu chamei de M, foi, ou seja, é igual ao dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional. Bom, eu chamei os ingressos vendidos a preço promocional de P. Se é o dobro dos ingressos promocionais, então é 2 vezes P. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação. Aqui eu tenho a minha segunda equação.
E aqui eu tenho a minha terceira equação. Observe, pessoal, que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis, onde n é o número de ingressos normais, m é o número de ingressos de meia entrada e p é o número de ingressos a preço promocional. Eu tenho condições de descobrir os valores de n, de m e de p, os ingressos normais, os ingressos de meia entrada e os ingressos a preço promocional, substituindo um valor no outro. Então vamos fazer aqui. Na minha primeira equação eu tenho n mais m mais p, que é igual a 1.500. Na segunda equação eu tenho 150 vezes n mais 75 vezes m mais 100 vezes p, que é igual a 185.000. E na terceira equação eu tenho m, que é igual a 2p. Observe, pessoal, que aqui eu já posso substituir o valor de m na segunda e na primeira equação. Então vamos começar aqui pela primeira equação, que é n mais m, que é 2p. Então eu vou substituir aqui. 2p mais p, que é igual a 1.500. Então, n mais 2p mais p mais 3p, que é igual a 1.500. Então agora, pessoal, eu vou isolar o valor de n, ou o número de ingressos normais, que é o que eu quero saber. Então, n é igual a 1.500. 3p está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 3p. Então, agora, pessoal, observe que na minha segunda equação eu tenho 150 vezes n mais 75 vezes m mais 100 vezes p, que é igual a 185.000. Então aqui eu posso substituir o valor de n e o valor de m na minha segunda equação. Então vamos colocar aqui 150 vezes n, então 150 vezes, abre parênteses, n, que é 1.500 menos 3p, fecha parênteses, mais 75 vezes m, então mais 75 vezes, abre parênteses, o valor de m, que é 2p, fecha parênteses, mais 100p, que é igual a 185.000. Então aqui, pessoal, eu tenho 150 vezes, abre parênteses, 1.500 menos 3p, fecha parênteses. Eu vou utilizar propriedade distributiva. Então, 150 vezes 1.500. Aqui, pessoal, para facilitar, eu vou fazer 15 vezes 15 aqui do lado. Cinco vezes 5, 25, deixo 5 e vai o 2. 5 vezes 1, 5, e com 2 que foi? 7. 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5, 12, deixo 2, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 15 vezes 15 é 225. Então, pessoal, eu vou colocar 225. E aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros, seguido de 1, 2, 3 zeros. Então, 150 vezes 1.500, 225.000. E 150 vezes menos 3p, então eu vou apagar e fazer aqui do lado 150 vezes 3. Três vezes 5, 15, deixo 5 e vai 1. 3 vezes 1, 3, como que foi? 4, abaixo 0. Então, 150 vezes menos 3p é menos 450p. Mais 75 vezes, abre parênteses, 2p, fecha parênteses.
Aqui, pessoal, 75 vezes 2 é 150, então 150p mais 100p, que é igual a 185.000. Então, aqui eu tenho menos 450p mais 150p mais 100p é mais 250p, que é igual a 185.000 O 225.000 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 225.000. Então agora eu tenho menos 450p mais 250p. Na soma e na subtração, sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número aqui é 450p, então vai ficar negativo. E subtraio. Então 450 menos 250 é 200, ou seja, 200p, que é igual 185.000 menos 225.000. Então, pessoal, na subtração e na soma, sinais diferentes. Eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número é 225.000, então vai ficar negativo. Eu vou apagar, subtrair aqui do lado. Então, pessoal, eu vou fazer 225 menos 185. 5 menos 5, 0. 2 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 2, aqui fica 1 e aqui fica 12. 12 menos 8, 4. 1 menos 1, 0. Então, eu obtive 40. Eu coloco 40 e seguido de 3 zeros. 1, 2, 3. Então, 185.000 menos 225.000 menos 40.000. Então, pessoal, como aqui eu tenho menos 200p é igual a menos 40.000, tenho negativo desse lado e negativo desse lado, eu posso anular os sinais. Então, ficou 200p que é igual a 40.000. Então, p é igual a 40.000. O 200 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 200. P é igual a 40.000 dividido por 200. Eu tenho dois zeros aqui. Corto dois zeros e corto dois zeros aqui em cima. Ficou 400 dividido por 2. 400 dividido por 2 é 200. Então, o valor de P, ou seja, o número de ingressos promocionais vendidos, foi de 200 ingressos promocionais. Então, agora que eu tenho o valor de P, eu tenho como substituir P aqui na minha primeira equação e descobrir o valor de N, ou o número de ingressos normais vendidos, que é o que o exercício está pedindo. Então, vamos fazer aqui. N, que é igual a 1.500, menos 3 vezes P, que é 200. Então, N é igual a 1.500 menos 3 vezes 200, 600. N é igual a 1.500 menos 600, 900. Então, o número de ingressos normais vendidos foi de 900 ingressos normais. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 750? Não. Alternativa B, 950? Também não. Alternativa C, 900? 900 ingressos normais é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. N, o número de ingressos normais, M, o número de ingressos de meia entrada e P, o número de ingressos promocionais. Ufa, pessoal, esse é um exercício bem trabalhoso, então
prestar bastante cuidado na hora de montar as equações, na hora de fazer as contas para não errar, não correr o risco de perder a questão. É um exercício bem legal. Então, vai no like, acompanhe e faça os exercícios aqui junto comigo. Esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma pesquisa feita com microempreendedores individuais, MEI, que encerraram suas atividades, teve como objetivo descobrir o principal motivo dessa decisão. Os participantes da pesquisa indicaram um único motivo, sendo que os 3 motivos mais sinalizados foram: primeiro motivo, conseguir um emprego; segundo motivo, não possuir clientes; terceiro motivo, não obter retorno financeiro. Juntos, esses 3 motivos foram apontados por 54% dos MEI que participaram da pesquisa. Além disso, constatou-se uma diferença de 8 pontos percentuais entre os que indicaram o primeiro e o terceiro motivo, e que o percentual atribuído ao segundo motivo é igual à média aritmética simples do percentual atribuído ao primeiro e terceiro motivos. Sendo assim, conseguir um emprego foi o principal motivo apontado por... E aqui, pessoal, eu tenho as alternativas em porcentagem. Então, eu quero saber a porcentagem dos participantes da pesquisa que apontaram o motivo conseguir um emprego, ou seja, o primeiro motivo. Então, a porcentagem do primeiro motivo é o que eu quero saber. Então, vamos analisar aqui o enunciado. Juntos, esses 3 motivos foram apontados por 54% dos MEI que participaram da pesquisa. Ou seja, pessoal, o primeiro motivo, que eu vou chamar aqui de P, mais o segundo motivo, que eu vou chamar aqui de S, mais o terceiro motivo, que eu vou chamar de T, é igual a... Juntos, esses 3 motivos foram apontados por 54% dos MEI que participaram da pesquisa. Então, o primeiro motivo mais o segundo motivo mais o terceiro motivo é igual a 54. Aqui, pessoal, eu vou dispensar a porcentagem para facilitar as contas. Então, além disso, constatou-se uma diferença de 8 pontos percentuais entre os que indicaram o primeiro e o terceiro motivo. Pessoal, se é diferença, então é menos. É a diferença entre o primeiro e o terceiro motivo, ou seja, o primeiro motivo que eu chamei de P, menos o terceiro motivo que eu chamei de T, vai ser igual à diferença. É uma diferença de 8 pontos percentuais. Então, é igual a 8. E que o percentual atribuído ao segundo motivo é igual à média aritmética simples do percentual atribuído ao primeiro e terceiro motivos. Então, pessoal, o segundo motivo, que eu chamei de S, ele é igual à média aritmética simples do percentual atribuído ao primeiro e terceiro motivos. Então, pessoal, a média aritmética simples, eu somo os motivos e divido pelo número de motivos. É o primeiro e o terceiro motivos. Então, o primeiro motivo, que eu chamei de P, mais o terceiro motivo, que eu chamei de T, como são 2 motivos, é sobre 2. Então, aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação
Aqui eu tenho a minha segunda equação. E aqui eu tenho a minha terceira equação. Observe que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis, onde P são os pontos percentuais do primeiro motivo, S os pontos percentuais do segundo motivo e T os pontos percentuais do terceiro motivo. E onde eu tenho condições de descobrir os valores de P, de S e de T, substituindo um valor no outro. Então, pessoal, na minha primeira equação eu tenho P mais S mais T, que é igual a 54. Na minha segunda equação eu tenho P menos T, que é igual a 8. Então, observe, pessoal, que na minha segunda equação eu tenho aqui como isolar o valor de P, o primeiro motivo, que é o que eu quero saber. Então, P é igual a 8. O T está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, mais T. Então, aqui, na minha segunda equação, eu isolei P, o primeiro motivo. Na minha terceira equação, eu tenho S, que é igual a P mais T sobre 2. E observe, pessoal, que na terceira equação eu posso substituir o valor de P que eu isolei na minha segunda equação. Então, S é igual a P, que é 8 mais T, mais T sobre 2. S é igual a 8 mais T mais 2T sobre 2. S é igual... Aqui, pessoal, eu posso simplificar. Então, simplifico, 8 por 2 é 4. E aqui, simplifico, 2T por 2 é T. Então, 4 mais T. Então, agora, pessoal, eu isolei S na minha terceira equação. Observe aqui, pessoal, que na primeira equação eu tenho P mais S mais T, que é igual a 54. E, se eu substituir na minha primeira equação o valor de P e o valor de S, eu vou ter apenas T na minha primeira equação. Então, na primeira equação, eu tenho condições de descobrir o valor de T, ou os pontos percentuais, do terceiro motivo. Sabendo o valor de T, eu tenho condições de substituir T na minha segunda equação e descobrir o valor de P, os pontos percentuais, do primeiro motivo, que é o que eu quero saber. Então, vamos lá, pessoal. Substituir P, que é 8 mais T, mais S, que é 4 mais T, mais T, que é igual a 54. 8 mais 4 é 12. E agora eu vou agrupar T. Então, mais T, mais T, mais T, mais 3T, que é igual a 54. Agora eu tenho 12 mais 3T, que é igual a 54. Então, pessoal, eu vou passar o 12 para o outro lado, deixando T de um lado e números de outro. Então, 3T, que é igual a 54. O 12 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 12. Então, T é igual a 54 menos 12 é 42. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 3. Então, T é igual a 42 dividido por 3, que eu vou fazer aqui do lado. Dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3 é 1. 1 não divide por 3, então eu abaixo 2. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 menos 12, 0. Então, T é igual a 42 dividido por 3, que é 14. Ou seja, pessoal, 14 pontos percentuais para o terceiro motivo.
Então, agora que eu tenho o valor de t, eu vou substituir t na minha segunda equação e eu vou descobrir o valor de p, os pontos percentuais do primeiro motivo, que é o que eu quero saber. Então, vamos lá. P é igual a 8 mais t é igual a 14. Então, P é igual a 8 mais 14, que é 22. Ou seja, pessoal, sendo assim, conseguir um emprego foi o principal motivo apontado por 22% dos participantes da pesquisa. Agora, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 24% dos participantes da pesquisa? Não. Alternativa B, 22% dos participantes da pesquisa? 22%. A alternativa correta é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. Pessoal, é uma questão de sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Um artigo científico publicado em 2019 mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são dois fatores que pressionam o uso da Terra no planeta. Na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados à agricultura ou à pastagem. Quase a metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais, que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados. Sendo que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados, a área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais. E aqui, pessoal, eu tenho as alternativas em porcentagem. Ou seja, eu quero saber a porcentagem que a área destinada à agricultura ocupa das áreas continentais. Então, eu vou colocar aqui a porcentagem da área destinada à agricultura. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados à agricultura ou à pastagem. Ou seja, pessoal, a área destinada à agricultura, que eu vou chamar aqui de A, mais a área destinada à pastagem, que eu vou chamar aqui de P, é igual a 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra, ou seja, é igual a 63,7. E aqui, sendo que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, pessoal, a área direcionada à pastagem, que eu chamei de P, ela é igual à área direcionada à agricultura, que eu chamei de A, mais 32,5 milhões de quilômetros quadrados, já que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados. Então aqui é mais 32,5.
Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe aqui, pessoal, que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, onde A é a área destinada à agricultura e P é a área direcionada à pastagem. E onde eu tenho condições de descobrir os valores de A e de P, a área destinada à agricultura e a área destinada à pastagem, substituindo um valor no outro. Então, pessoal, observe que na primeira equação eu tenho A mais P, que é igual a 63,7. Na segunda equação eu tenho P, que é igual a A mais 32,5. Observe aqui, pessoal, que se eu substituir o valor de P na minha primeira equação, eu tenho condições de descobrir na primeira equação o valor de A, ou seja, a área destinada à agricultura. Depois eu tenho condições de converter esse valor para porcentagem, que é o que eu quero saber. Então aqui, na primeira equação, eu vou substituir P. Então A mais P, que é A mais 32,5. Então A mais 32,5 é igual a 63,7. Agora eu tenho A mais 32,5, que é igual a 63,7. Então, A mais A é 2A. Agora, pessoal, eu vou passar o 32,5 para o outro lado, deixando A de um lado e números do outro. Então, 2A é igual a 63,7. E o 32,5 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 32,5. Agora, A é igual a 63,7 menos 32,5, eu vou fazer aqui do lado. Então aqui, 63,7 menos 32,5. 7 menos 5 é 2. 3 menos 2, 1. E 6 menos 3, 3. Vírgula embaixo de vírgula. A é igual a 63,7 menos 32,5 é 31,2. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. A é igual a 31,2 dividido por 2, eu vou fazer aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. Então, aqui, 31,2 dividido por 2. Aqui, pessoal, como eu tenho uma casa após a vírgula, eu adiciono um zero e corto a vírgula. Ficou 312 dividido por 20. Então, aqui, 31 dividido por 20 é 1. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. Então, aqui, 1 menos 0 é 1 e 3 menos 2 é 1. Então, pessoal, 11 não divide por 20, eu abaixo 2, fica 112 dividido por 20, que é 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 2, 1, e 1 menos 1, 0. 12 não divide por 20, eu abaixo 0 e vai vírgula na casa. 120 dividido por 20 é 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 120 menos 120 é 0. Então, A é igual a 31,2 dividido por 2, que é 15,6 quilômetros quadrados. Ou seja, pessoal, 15,6 milhões de quilômetros quadrados é a área destinada à agricultura. Porém, eu quero saber a área destinada à agricultura em porcentagem. Então, pessoal, aqui eu tenho os quilômetros quadrados e eu tenho a porcentagem. Então, eu quero saber a área direcionada à agricultura
em 32,5 milhões de quilômetros quadrados. Então aqui, pessoal, a área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais. Está falando aqui que quase a metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais, que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, pessoal, esses 130 milhões de quilômetros quadrados, eles representam o total das áreas continentais, ou seja, 100%. E esse valor, que é a área destinada à agricultura, de 15,6 quilômetros quadrados que eu descobri, ele representa quantos por cento? X%, que é o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 130 para 15,6 eu diminuí os quilômetros quadrados, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 130 vezes x, que é igual a 15,6 vezes 100. X é igual a 15,6 vezes 100. Aqui, pessoal, eu posso só repetir um número seguido de 1, 2 zeros. 1, 2 zeros. Agora eu conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Então, 15,6 vezes 100 é 1560. O 130 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 130. X é igual... Então aqui, 1560 dividido por 130, vou fazer aqui. Então, 1560 dividido por 130. Aqui, 156 dividido por 130 é 1. 1 vezes 130 é 130. Então aqui é 6. 5 menos 3 é 2. 1 menos 1, 0. 26 não divide por 130, abaixo 0. 260 dividido por 130 é 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. 260 menos 260 é 0. Então, x é igual a 1560 dividido por 130, que é 12. Ou seja, pessoal, 12%. Então, a área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais 12% das áreas continentais. Agora, pessoal, vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Entre 14% e 18% do solo não coberto por gelo. 12%, então, alternativa A não pode ser. Alternativa B. Entre 18% e 22% do solo não coberto por gelo. Também não. Alternativa C. Mais de 22% do solo não coberto por gelo. Se é 12%, também não tem como ser. Alternativa C. Alternativa D, menos de 10% do solo não coberto por gelo. 12% é mais de 10%, então também não é a alternativa D. Alternativa E, entre 10% e 14% do solo não coberto por gelo. 12% está entre 10 e 14%, portanto, a alternativa correta é a alternativa E, entre 10% e 14% do solo não coberto por gelo. Pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de sistema de equação do primeiro grau, aqui com duas variáveis, e também eu utilizei uma regra de 3 simples diretamente proporcional para descobrir a porcentagem. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro e, no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021. Bom, pessoal, eu quero saber o número de armas recuperadas em outubro de 2021. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Então, pessoal, o número de armas recuperadas no mês de agosto, que eu vou chamar de A, mais o número de armas recuperadas no mês de setembro, que eu vou chamar de S, mais o número de armas recuperadas no mês de outubro, que aqui eu vou chamar de X em vez de O, para não confundir com o zero. Vai ser igual a 1.717 unidades. Está dizendo se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro. Então, o número de armas recuperadas no mês de setembro, que eu chamei de S, é igual o número de armas recuperadas no mês de outubro, que eu chamei de X, mais 167, já que o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior do que o número de armas recuperadas em outubro. E no mês de agosto foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro. Então, pessoal, no mês de agosto, o número de armas recuperadas no mês de agosto, que eu chamei de A, vai ser igual ao número de armas recuperadas no mês de setembro, que eu chamei de S, menos 99, já que no mês de agosto o número de armas recuperadas foi de 99 unidades a menos do que o número de armas recuperadas em setembro. Então aqui eu tenho a minha primeira equação, aqui eu tenho a minha segunda equação, e aqui eu tenho a minha terceira equação. Observe aqui, pessoal, que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. A, número de armas recuperadas em agosto, S, número de armas recuperadas em setembro e X, número de armas recuperadas em outubro. Onde, pessoal, eu tenho condições de descobrir os valores de A, armas recuperadas em agosto, S, armas recuperadas em setembro e X, armas recuperadas em outubro, substituindo os valores nas equações. Então, pessoal, eu quero saber o número de armas recuperadas em outubro de 2021. Observe que na primeira equação eu tenho A, número de armas recuperadas em agosto, S, armas recuperadas em setembro e X, armas recuperadas em outubro. Na segunda equação eu tenho setembro, que é igual a outubro mais 167. E na terceira equação eu tenho agosto, que é igual a setembro menos 99. Pessoal, substituindo setembro na terceira equação, na equação de agosto, eu vou obter outubro nessa equação, outubro nessa equação.
E aí, substituindo essas duas equações, na primeira equação eu vou ter somente outubro nessa primeira equação. E aí eu tenho condições de descobrir o número de armas recuperadas em outubro de 2021. Então aqui, na terceira equação, agosto é igual a setembro, que é igual a outubro mais 167, menos 99. Então, agosto é igual a outubro mais 167 menos 99. Então, outubro mais... Eu vou fazer a subtração aqui do lado. 167 menos 99. 7 menos 9 não dá. Então, aqui, pessoal, eu pego emprestado do 16. Aqui fica 15 e aqui fica 17. 17 menos 9, 8. 15 menos 9, 6. Então, agosto é igual a outubro mais 167 menos 99, 68. Então, agora eu tenho outubro nessa equação e outubro nessa equação. Eu vou substituir essas duas equações na primeira equação. Agosto mais setembro mais outubro é igual a 1717. Agosto, que é igual a outubro mais 68, mais setembro, que é igual a outubro mais 167, mais outubro, que é igual a 1717. Então, observe, pessoal, que agora eu tenho somente outubro nessa equação. Agora, eu vou separar outubro de um lado e números do outro. Então, outubro mais 68 mais outubro mais 167 mais outubro é igual a 1717. Outubro mais outubro mais outubro, 3 vezes outubro, que é igual a 1717. 68 mais 167, eu vou fazer aqui do lado. Inclusive, pessoal, eu posso aproveitar aqui. 68 mais 167. 8 mais 7, 15. Deixo 5, vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. Deixo 3, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 68 mais 167, 235. O 235 está desse lado do sinal positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 235. Outubro é igual a 1717 menos 235, eu vou fazer aqui do lado. 1717 menos 235. 7 menos 5, 2. 1 menos 3 não dá, pega emprestado do 7. Aqui fica 6 e aqui fica 11. 11 menos 3, 8. 6 menos 2, 4 e 1. Então, outubro é igual a 1717 menos 235, que é 1482. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 3. Outubro é igual a 1482 dividido por 3. Eu vou fazer aqui do lado, inclusive eu vou aproveitar esse número. Então, 1482 dividido por 3. 1 não divide por 3, junto 14 dividido por 3, que é 4. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, 2. 2 não divide por 3, abaixo 8. 28 dividido por 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 28 menos 27, 1.
1 não divide por 3, abaixo 2. 12 divide por 3, divide 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, outubro é igual a 1482 dividido por 3, que é 494. Então, foram recuperadas em outubro de 2021 494 armas. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 492 armas. Não. Alternativa B, 494 armas. 494 armas, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão é uma questão de sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Dois grupos de soldados A e B participarão de um concurso de formação em 2 dias. No primeiro dia participarão 100 desses soldados e, no segundo dia, participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será... Bom, pessoal, eu quero saber, em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo que 2 grupos de soldados, A e B, participarão de um curso de formação em 2 dias. No primeiro dia participarão 100 desses soldados e, no segundo dia, participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui todos os soldados no primeiro dia vão participar, todos os soldados do grupo A no primeiro dia vão participar desse curso. Então, A, mais, se todos os soldados do grupo A participarem, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Então é mais 75% dos soldados do grupo B. Aqui, pessoal, eu já vou colocar em números decimais. 75 por 100, 75 dividido por 100, ou seja, 0,75. Então é 0,75 dos soldados do grupo B. Isso é igual, todos os soldados do grupo A mais 75% dos soldados do grupo B vão ser todos os soldados que participam no primeiro dia. No primeiro dia participarão 100 desses soldados, então isso é igual a 100. Agora nós temos o segundo caso. Está dizendo, por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Então aqui, pessoal, eu tenho todos os soldados do grupo B. Aqui, pessoal, eu vou colocar o B embaixo de B e o A embaixo de A para facilitar as contas. Então aqui, todos os soldados do grupo B
mais está dizendo que participarão apenas 50% do número de soldados do grupo A. Então, pessoal, no grupo A eu também vou colocar aqui em números decimais. 50%, 50 dividido por 100, ou seja, 0,5. Então são 0,5 dos soldados do grupo A, mais todos os soldados do grupo B, é igual ao número de soldados que participam do curso no primeiro dia, que são 100 soldados. Então aqui, pessoal, A mais 0,75B é igual a 100, 0,5A mais B é igual a 100. Aqui, pessoal, eu vou tentar igualar essas duas equações para me poder subtrair uma da outra. Na primeira equação eu tenho A mais 0,75B, que é igual a 100. E na segunda eu tenho 0,5A mais B, que é igual a 100. Observe, pessoal, que se eu multiplicar essa segunda equação por 2, eu vou ter A. E aqui eu também tenho A. Então, essa equação aqui eu vou multiplicar por 2. Então, 0,5A vezes 2, 1A, ou seja, só A. Mais B vezes 2, 2B, que é igual a 100 vezes 2, 200. Então, agora eu tenho A mais 0,75B, que é igual a 100, 0,5A mais B, que é igual a 100, eu multipliquei por 2, ficou A mais 2B, que é igual a 200. Então, aqui, pessoal, eu vou subtrair essas equações. Começando aqui com a segunda equação, já que ela é a maior. Vou colocar A mais 2B, que é igual a 200, menos a segunda, ou no caso aqui a primeira equação, que é A mais 0,75B, que é igual a 100. Aqui, pessoal, para não correr o risco de errar a questão, eu vou colocar entre parênteses. Então, abre parênteses, A mais 0,75B, que é igual a 100. Fecha parênteses. Então, pessoal, A mais 2B é igual a 200, menos abre parênteses, A mais 0,75B é igual a 100. A menos abre parênteses A, aqui, pessoal, na multiplicação de sinais diferentes é negativo. A positivo menos A negativo, posso cortar. Mais 2B menos mais 0,75B, na multiplicação de sinais diferentes é negativo, então fica menos 0,75B. Mais 2B menos 0,75B. Pessoal, na subtração e na soma, sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número é 2B, então vai ficar positivo. Eu vou subtrair aqui. 2 menos 0,75. No caso, 2,00. 0 menos 5 não dá, pega emprestado do 2, aqui fica 1, aqui fica 10, pega emprestado, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. E 1 menos 0, 1. Vírgula embaixo de vírgula, 1,25, ou seja, 1,25B positivo, que é igual a 200 menos 100, 100. 1,25B é igual a 100, B é igual a 100. 1,25 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 1,25. B é igual, 100 dividido por 1,25, eu vou fazer aqui do lado. Então, 100 dividido por 1,25. Aqui eu tenho uma, duas casas. Após a vírgula, adiciono 2 zeros, corto a vírgula. Ficou 10.000 dividido por 125. 100 não divide, junto 1.000 dividido por 125, que é 8. 8 vezes 5, 40. Deixa o 0, vai o 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Deixa o 0, vai o 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10.
1.000 menos 1.000, 0. Vai o 0 na casa. Então, B é igual a 100 dividido por 1,25, que é 80. Ou seja, o número de soldados no grupo B é de 80 soldados. Agora, para o grupo A. O grupo A é A mais 2B, que é igual a 200. Então, eu vou substituir aqui B, pessoal. A mais 2 vezes B, que é 80. 80 é igual a 200. A mais 2 vezes 80 é igual a 200. A mais 2 vezes 80, 160, que é igual a 200. E A é igual a 200. 160 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 160. Ou seja, A é igual a 200 menos 160, 40. O número de soldados no grupo A é de 40 soldados. Pessoal, eu quero saber, em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Então é só somar o número de soldados do grupo A com o número de soldados do grupo B e subtrair o número de soldados que participam do curso no primeiro dia. Vamos lá! O número de soldados do grupo A são 40 soldados, mais o número de soldados do grupo B são 80 soldados. 40 mais 80, 120. Ou seja, um total de 120 soldados, tanto do grupo A quanto do grupo B. Agora, no primeiro dia participarão 100 desses soldados. 120 menos 100, que é 20. Portanto, pessoal, no segundo dia, em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a 20 soldados. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 50. Não. Alternativa B, 20. 20 soldados. A alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, esta questão é uma questão de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, número de soldados do grupo A e número de soldados do grupo B. Essa foi a questão.